Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos estudar agora sobre o sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular é o conjunto de órgãos responsáveis pela circulação do oxigênio, também pela circulação dos nutrientes e de outras substâncias em nosso organismo. Os componentes do sistema cardiovascular são o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Sangue é um líquido que circula no nosso corpo. Vasos sanguíneos são artérias e veias. Temos também os capilares, que são mais fininhos. São canais, são tubos por onde o líquido passa, ou seja, o sangue passa. O sangue circula pelo nosso corpo. E o coração é como se fosse uma espécie de bomba que impulsiona o líquido ao longo dos vasos. Sangue é um líquido viscoso, pegajoso e de cor vermelha. Impulsionado pelo coração, ele circula por todo o organismo e transporta nutrientes, gases e células de defesa. Além disso, recolhe o lixo, aquilo que não serve mais para o nosso corpo, produzidos pelas nossas células, e leva-os aos órgãos responsáveis pela eliminação desses resíduos, no caso o intestino grosso. E a composição do sangue? O sangue ele é composto por uma parte sólida e por uma parte líquida. Sério? O sangue tem a parte sólida e também tem a parte líquida. A parte líquida chama-se plasma. Plasma é um líquido amarelinho claro, no qual as células sanguíneas ficam mergulhadas. É composto de água, proteínas e nutrientes. Quando a gente se machuca, que rala assim, por exemplo, o joelho, que antes de sair o sangue, sai como se fosse um líquidozinho transparente. Então, aquilo ali é o plasma, é a parte líquida do sangue. Mas a parte sólida do sangue são três: glóbulos vermelhos, que também nós chamamos de hemácias, glóbulos brancos, que chamamos também de leucócitos, e as plaquetas. Então, essas três partes do sangue são chamadas de parte sólida. Os glóbulos vermelhos, ou hemácias, são células responsáveis pelo transporte de oxigênio para todas as partes do nosso organismo. Os glóbulos brancos, que também chamamos de leucócitos, são os soldadinhos de defesa. São as células que protegem o nosso corpo contra o ataque dos vírus, das bactérias e de tudo que pode ser ruim para nós. Se o nosso corpo estiver fortalecido, se você se alimentar bem, se você pratica aí os 8 remédios, que Deus nos deu: repouso, alimentação saudável, exercício físico, muitas horas de sono, então o seu corpo vai ficar com a defesa boa, vai ficar fortalecido. E que defesa é essa? Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Plaquetas é uma outra parte sólida do sangue. As plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Já pensou se não fossem as plaquetas? Quando a gente escorregar, cair, machucar e começar a sangrar, esse sangue daqui a um tempo ele estanca, ele para, ele endurece. Então, quem é responsável por isso? As plaquetas, que coagula. Já pensou se não existissem plaquetas? O sangue, quando machucasse qualquer coisinha, ia ficar jorrando o sangue até a pessoa morrer? Então, plaquetas coagula o sangue. Vamos falar agora sobre a circulação. Circulação é o movimento do sangue através do coração, das artérias, dos capilares e das veias. Circula, ele anda, ele percorre todo o nosso corpo por esses canais aí. Capilares unem as artérias às veias, e as veias recebem esse nome por serem mais finos do que um fio de cabelo. Gente, se um fio de cabelo já é fininho, os capilares, esses canais, esses caninhos que nós temos no corpo para circular o sangue por dentro dele. Esses capilares, eles são mais frequentes nas extremidades, onde as veias e as artérias não podem ir por serem grossas. Então, os capilares, por exemplo, pontas dos dedos, a pontinha da orelha e muitas outras partes aí do seu corpo. As veias recolhe o sangue e traz de volta para o coração. Então, o sangue sai do coração, quando o coração bombeia o sangue sai pelas artérias.
Mas quando ele circula por todo o corpo que volta ao coração, ele volta pelas veias. A artéria transporta o sangue do coração para todos os órgãos, entenderam? O coração é uma bomba. Ele bombeou ali, o sangue sai por onde? Pela artéria. Circula pelas veias, pelos capilares, em todo o corpo, em todas as partes do corpo e retorna para o coração através das veias. Sai pelas artérias, entra pelas veias. Agora vamos falar do coração. O coração funciona como uma bomba, como eu já falei, impulsionando o sangue que se encontra no interior dos vasos sanguíneos e a todas as partes do corpo. O coração tem mais ou menos o tamanho da sua mão fechada e está localizado mais ou menos aqui no centro do peito, levemente deslocando um pouquinho para a esquerda, que a gente fala assim, do lado esquerdo do peito, né? O coração está do lado esquerdo do peito. Ele está no meio, porém, tende um pouquinho a se deslocar para o lado esquerdo. E esse coração, ele é protegido pelo osso externo e pelas costelas, que serve de proteção para esse órgão tão importante que é o nosso coração. Então, por que ele é do tamanho da sua mão fechada? À medida que nós vamos crescendo, desenvolvendo, né, crescendo em estatura, né, tudo vai ficando um pouco maior proporcionalmente, o coração também. O coração de um adulto não é do mesmo tamanho do coração de um bebê. O coração de um bebê não é do mesmo tamanho do coração de um adolescente. Então, mais ou menos o tamanho da sua mão fechada é o tamanho do seu coração hoje. Claro que quando você se tornar-se um adulto, sua mão vai crescer. Quando você fechar, vai ser o tamanho maior, tá bom? Frequência cardíaca. Frequência cardíaca é a quantidade de batimentos do seu coração durante 1 minuto. 1 minuto em repouso, o coração humano pulsa aproximadamente 80 vezes. Em 1 minuto, ele pulsa mais ou menos 80 vezes. Em 1 hora, se 1 hora tem 60 minutos, então 60 vezes 80 dá, multiplicando aí, 4.800 vezes por hora o nosso coração bate. E em um dia, quantas vezes o nosso coração bate em um dia? Se um dia tem 24 horas, então nós vamos multiplicar aí o de 1 hora pelas 24 horas. Se é 4.800 vezes 24, que vai dar 115.200 vezes por hora, tá? Interessante, né? É claro que você não precisa decorar essa quantidade de vezes que o coração bate para fazer uma avaliação, mas é bom saber. Interessante isso aí. Agora, quem são os inimigos do coração? As doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, como o infarto e AVC, AVC quer dizer acidente vascular cerebral, são as que mais matam pessoas em todo o mundo. As doenças ligadas ao coração provocam mais mortes do que guerras e acidentes de trânsito. Já pensou? Principais inimigos do coração. O cigarro é o inimigo número 1 do coração. Pessoas que fumam têm chances 60 vezes maiores de ter um infarto do que as pessoas que não fumam. Se bem que quem não fuma e convive com quem fuma está sendo prejudicado mais ainda do que o próprio fumante. Então, não vale a pena experimentar o cigarro, porque além de todos os problemas de saúde que ele pode causar, ainda é o principal inimigo do coração. Agora vamos ver outros inimigos, os maus hábitos à mesa. Então, além de prejudicar o sistema digestório, alimentar-se mal, comendo muitas gorduras, né, frituras, muita coisa refinada, tudo isso prejudica o seu coração. Então, evite, porque esses alimentos obstruem, vai entupindo as suas artérias. E quando a pessoa está nova, não sente tanto, mas quando vai ficando mais velho, aí vai sentindo, e pode chegar até a ter um AVC ou um infarto por conta disso, tá? Então, evite, alimente-se bem.
Um outro inimigo do coração é o sedentarismo. Sedentarismo são aquelas pessoas que não praticam atividade física, que tudo que vai de carro, não gosta de andar, não gosta de praticar nenhum esporte, nenhuma caminhada. Então, sedentarismo ajuda a ter problemas sim no coração. Você que é criança deve procurar brincar. Nesse momento não podemos brincar ao ar livre, mas brinque em casa, mesmo assim, se exercite, sue, tá? Isso é muito bom para a nossa saúde, para o nosso coração. Temos aqui, olha, atenção, preocupar-se demais faz mal ao coração. Pessoas que trabalham muito, que nunca tiram férias, que estão sempre irritadas, estressadas, ansiosas, essas pessoas são fortes candidatas a desenvolver doenças do coração, que nós chamamos de doenças cardíacas. Então, ó, mantenha a calma, tá? Evite ficar estressado, evite ficar com raiva, evite ficar ansioso, porque o seu coração vai agradecer e você vai evitar ter uma doença cardíaca. Ame seu coração. Você ama seu coração? Eu amo meu coração. Espero que você também. Então, se você ama o seu coração ou se você não ama tanto e vai descobrir isso agora, comece a praticar essas dicas que eu vou te dar agora, ó. Pratique atividades físicas, tenha uma dieta saudável, controle seu colesterol e sua pressão sanguínea, reduza o nível de açúcar do seu sangue, controle o seu peso, não fume e seja feliz. Seja feliz, é isso que eu quero para você. É esse o meu desejo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre o sistema cardiovascular. Leiam aí o capítulo do livro para se aprofundar mais, aperfeiçoar mais o seu estudo e até mais.